Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje eu trago pra vocês um jogo que, cara, ele deveria ser muito mais lembrado do que ele de fato é, porque ele é um jogo desconhecido, mas um excelente jogo de videogame. Estamos falando de The Legendary Axe de PC Engine. Quer saber mais? Então bora! Publicado pela Hudson Soft, nessa época o PC Engine ainda estava querendo conquistar o seu espaço e a gente sabe que ele não conseguiu, né? Vocês sabem, porque é só você ver aí na sua infância, galera um pouco mais velha também do que eu, percebe aí que, cara, a maioria foi conhecer o PC Engine na época da emulação, bem depois, porque, cara, ninguém teve esse videogame no Brasil, vamos ser sinceros aqui, você não conhece ninguém, ou no máximo uma pessoa que teve esse videogame aqui no Brasil. Mas, lá fora, o PC Engine era um console consolidado. Console consolidado? É, um console consolidado, principalmente no Japão. E dizem que na época, o Legendary Axe foi um daqueles jogos o que fazem o console de fato ser vendido a mais. Então ele foi um jogo que fez o console ser vendido ali e aumentou substancialmente as vendas dele, principalmente no Japão. Mas sobre a história do jogo em si, a gente tem uma coisa aqui que eu acho que é um ponto negativo, porque o jogo em si não fala nada da história, não tem nenhum texto ali elucidando um pouco do que acontece ali para você entender o que está acontecendo, mas a gente consegue ver isso no manual do game. A história diz que você é um guerreiro forte e experiente chamado Gogan, que vive em uma terra distante. Seu povo é dominado por um culto cruel, os Jagu. Eles são um bando selvagem que rouba e destrói tudo que é bom. O líder deles é uma criatura meio homem, meio animal. Ninguém está a salvo do terror deles. E o pior aconteceu. Todo ano, sua pacífica vila, Minufo, é obrigado a entregar um sacrifício humano para os Jagu. Este ano, a vítima é Flare, sua amiga de infância, que tem apenas 16 anos. Você passou 2 anos em uma vila distante estudando como lutar. E você volta para casa correndo, mas chegou tarde demais, porque a Flare foi levada para o lugar maligno, que é o Forte dos Jagu, nas montanhas. Agora, você está na entrada desse lugar. Você vai armado com seu machado lendário, chamado Sting, que os anciões da vila lhe deram. Dizem que esse machado tem poderes estranhos e dá uma força enorme a quem o usa. Para mim é uma premissa fantástica para um jogo que, de fato, assim, não necessariamente precisa de ter uma história legal, mas mesmo assim, eu acho que o jogo poderia deixar, nem que seja, assim, uma breve cutscene no começo, para pelo menos, assim, dar pro jogador, pô, eu acho que é muito mais legal quando você tem a história do jogo no jogo ali, acho que e prende muito mais o jogador, que seja uma cutscene com imagens estáticas e textos, assim, sabe? Só pra você entender o que tá situando ali. Eu acho que isso é um ponto negativo do jogo, mas a história do jogo que tá no manual é muito boa. Estamos falando de um jogo plataforma, side-scrolling, né, indo da esquerda pra direita ali, comunzão, mas que tem essa pegada de ação e que a mecânica é simples e muito viciante. Eu acho que tá aí uma das coisas acertadas no jogo, que a jogabilidade é boa, a mecânica é simples e é tudo muito bem feitinho, e eu vou te explicar o porquê. O grande diferencial aqui pra mim é o medidor de força, que ele determina os danos do golpe. É meio que quando essa barra que vocês estão vendo aí estiver cheia, quanto mais ela estiver cheia, mais o seu golpe vai surtir efeito, mais ele vai dar dano. Então não faz sentido você ficar batendo várias vezes com o machado, que aqui meio que assim, vai ter uma utilidade porque você vai estar atacando, mas é muito melhor você cadenciar o seu ataque e esperar essa barra de força subindo progressivamente, que aí quanto mais ela estiver cheia, mais você vai dar dano. E aí no decorrer da sua jogatina, você começa com muito pouco, tá? Essa barra de força, isso é muito pouco, então no começo não faz muito sentido você ir dando muitos golpes, né? Não tem problema você fazer isso. Mas com o decorrer do jogo, você vai ganhando, não lembro exatamente, mas é um item que vai aumentando essa barra, e aí chega um ponto no jogo que você, mais pra frente, que você tá com ela completa, e aí o pau tora. E aí realmente fica muito bom. Quando você preenche essa barra, que aí demora um tempo considerável, e aí você tem um ataque que é muito forte mesmo, e aí realmente muda
a lógica do jogo, né? Então tem um quê de estratégia ali que é muito interessante e me pegou muito porque eu achei muito legal. Uma coisa também que é bom ressaltar é que algumas vezes, não sei se é todas as vezes, mas eu acho que todas as vezes que você morre, essa barra diminui. Então você tem que ficar... Mas às vezes aí até aparece o item para aumentar logo em seguida, né? Mas é interessante porque... Então você tem que ficar ali, pô, não posso morrer porque isso vai afetar minha gameplay, etc. E lógico, quanto mais você tiver essa barra maior, mais você vai dar dano, é mais fácil de jogar. Então tem esse quê de dinamismo aí, que não é só um jogo de plataforma comum. Tem essa questão de jogabilidade por trás que é bem interessante. Os controles em si eu achei extremamente bem calibrados e também responsivos. A movimentação do personagem é muito boa. A mecânica do pulo é um pouco estranha, mas depois de um pouquinho você acostuma. Assim. No começo você dá uma apanhada ali, mas depois você pega. Então tem esse ponto negativo da mecânica dos pulos, mas de resto é primoroso no que diz respeito à gameplay em si. Uma coisa que eu acho que agrega muito esse tipo de jogo é a variedade de inimigos e o padrão de ataque deles. Então, assim, isso é uma coisa que aqui tem uma variedade muito grande e isso agrega muita profundidade ao jogo e ele não deixa a peteca cair. O jogo não entra na mesmice, você tá sempre tendo uma novidade ali. Pra mim, é um acerto muito cheio aqui em Legendary Axe. E antes que eu me esqueça, eu tava quase esquecendo. Além disso, o jogo tem uma questão de level design, uma variedade de fases que é tipo assim, é digno de colocar numa aula pra quem tá aprendendo a jogar videogame. Aliás, pra quem tá aprendendo a criar jogo de videogame. Porque é uma parada incrível, assim, é muito, muito boa essa questão dos levels design do jogo e tem uma variedade muito grande e eu acho que isso dá ao jogo sempre... ele faz com que você tá sempre ali tendo uma novidade, o jogo ele não entra em momento nenhum na mesmice, então isso é um ponto muito positivo pro game. Os visuais aqui impressionam muito, tendo em vista que é um jogo de PC Engine. Os sprites são muito grandes, seja o seu boneco principal, que eu também acho legal, eu acho um sprite bem feito, eu acho ele carismático até, é um sprite que me chama a atenção ali, ele é diferente de todos os personagens, né? Não é um personagem muito comum de se ver no videogame, e tanto os personagens, os inimigos também têm sprites muito grandes, então é um ponto positivíssimo aqui pro jogo. Além disso, graficamente falando, a gente tem essa questão do gráfico, que tem a coisa de... Porque assim, é o seguinte, o gráfico ele tem uma coisa muito peculiar, porque tem gráficos que você tem que admitir que ele é bom, independente de você gostar ou não, entende? Tem gráfico que assim, você não tem como não reconhecer que é um bom gráfico. Mas tem gráficos que, além de você reconhecer que são bons gráficos, são gráficos que te apetecem, são gráficos que te agradam tanto no traçado, na escolha de cores, enfim, na pixel art, e aí vai um tanto de variações. Então, aqui temos dois pontos. É um gráfico que você pode até não falar, tá, não é muito legal, mas é inegável que você tem aqui bons gráficos, tá? Você pode até falar, não é um tipo de gráfico que me agrada, tudo bem. Mas você não pode negar que são ótimos gráficos se tratando de um jogo de 1988, tá? Estamos falando de um jogo antiguíssimo, da era ali 8, né? O PC Engine é um pé no 16 também, então assim, a gente tem que levar isso em consideração, tá? São gráficos ótimos, um gráfico que muito me apetece. E uma coisa que me agradou nesse jogo, visualmente falando, que realmente é uma coisa que me chamou e me despertou bastante atenção, foi que em alguns ataques específicos, se eu não me falha a memória, é o ataque especial, ele tem uns efeitos de luz, assim, de efeitos especiais, assim, na tela, que me apeteceram muito, assim, eu gostei muito do que eu vi, e é um efeito que muito me agradou, assim, e eu falar, uau, caralho, muito bom, e me deixou, assim, espantado. E tudo isso que eu falei, graficamente, vocês estão vendo aí os detalhes nas fases, os detalhes nos golpes, dos personagens, os inimigos, etc. Tudo isso sem em nenhum momento
perder frame rate, ou flicar, ou qualquer coisa nesse sentido. Ou seja, o jogo é feito de uma forma primorosa, graficamente falando, e temos também outros aspectos que pesam no jogo em si, como variedade de inimigos, variedade de fases, som, aliás, então tem muita coisa ali que, em tese, faz um jogo ser um jogo pesado, mas aqui ele tem é primoroso, é uma coisa, é coisa de primeira, é qualidade, é incrível o trabalho feito nesse jogo. E a gente precisa de falar, como aqui é o bloco do gráficos e som, a gente precisa de falar sobre a trilha sonora, cara. Aqui é absurdo. A gente tá falando de das melhores trilhas sonoras e um dos melhores efeitos sonoros de jogos que já apareceu aqui nesse canal. É uma parada absurda. É muito, muito, muito bom. Eu tô falando assim porque eu fiquei encantado, assim, pelo menos pro meu gosto, é uma coisa assim que, me deixou... na verdade, o jogo em si, tá? Não só o gráfico, não só o som, tudo me deixou boquiaberto e assim, é um jogo que foi uma paixão à primeira vista. Então é um jogo que eu recomendo pra muita gente. Vocês já devem ter ouvido eu falando desse jogo em alguns outros momentos, em lives, em Twitter, Instagram e etc. É um jogo ótimo que merece você jogar. Dá uma chance. É um jogo muito bom. É um jogo redondinho. É um jogo com gráfico. Agora eu vou voltar pra falar aqui. Estamos falando de trilha sonora. Eu vou colocar, dessa vez, 4, porque eu não consegui separar menos do que isso. 4 trilhas de jogos aqui pra vocês, desse jogo aqui pra vocês. E, cara, é diferente. A parada aqui é muito bem feita. Então, coloca um fone de ouvido, ou aumenta o volume aí da sua TV, fecha o olho, aprecia, sem moderação, que eu vou colocar aqui, eu até anotei. Eu destaquei pra vocês aqui. Isso, vocês vão perceber que eu não tô exagerando, eu não tô sendo hiperbólico, eu não tô sendo, sei lá, qualquer outra, eu não tô exagerando. A trilha desse jogo é absurda. Voltamos a falar de novo, um jogo de 88, tá? São a trilha Level 3, Level 5, Boss Theme e principalmente a Level 7. Escutem aí, relaxem na poltrona, no sofá, na cama. Fecha o olho e aprecia uma aula de música de videogame. Não tenho mais o que falar, pra mim é isso, é uma verdadeira aula de música de videogame. Isso aí é um absurdo que a gente vai ouvir agora. Loucura! Loucura! Bota aí.
Eu acho que o Legendary X, assim, como um todo, foi uma grata surpresa. Por quê? Quando eu seleciono os jogos pra trazer pro canal, eu dou uma olhada, às vezes é recomendação, mas assim, quase sempre, não, 99% dos jogos eu dou uma olhada muito rápido no YouTube para eu ver se eu gosto de cara. Na maioria das vezes é assim que funciona. E aí eu falo, interessante, vou colocar na lista lá enorme que eu tenho aqui no canal, para a planilha que eu faço para trazer os jogos. E assim, mas eu tenho um negócio que é, principalmente esses jogos assim que são desconhecidos, é assim, eu vou com o jogo não esperando nada dele. É sério, eu não crio expectativa nenhuma no jogo. Já aprendi que isso não é uma boa estratégia. Não. Criar boas expectativas não é bom pra nada, pra ser sincero. Então, o que eu faço aqui? Eu abro o jogo e seja o que Deus quiser. Me mostre por que alguém me recomendou isso aqui, ou me mostre... eu quero até ver se alguém me recomendou esse jogo aqui, porque eu sempre anoto, foi a recomendação de alguém. Deixa eu ver aqui. Foi a dica de nada mais, nada menos do que BRKS Edu. Então estamos falando de um cara que conhece muito de videogame. Eu devo ter visto essa dica dele em algum lugar aí e realmente é um jogo diferenciado. É diferente. É um jogo muito bom. É foda, né? Porque eu falo que eu vou sem expectativa pro jogo, mas olha como é que eu tô falando do jogo pra vocês. É impossível vocês não irem sem expectativa, mas fazer o quê, né? A vida tem dessas, né? Então, só vai. Por favor, me escuta. Joga esse jogo, seja no emulador, compra um PC Engine, do jeito que você quiser. Joga. Eu não vou recomendar uma coisa ruim assim pra vocês, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me escutem. É um jogo muito, muito bom. Ele é ótimo, pra quem gosta do gênero, ele é maravilhoso. Ele tem pouquíssimas coisas pra falar contra ele, pouquíssimas coisas. Pra você ter ideia, uma das coisas que a gente pode falar aqui é a progressão de dificuldade dele é perfeita. É perfeita. Não tem o que falar. O jogo começa bem acessível no começo, até você pegar ali a jogabilidade, você entender, pegar os comandos, até a questão do pulo, tudo ali, ele vai te dando devagarinho, vamos lá, você vai entendendo, e ele vai aumentando no meio, você tá ali bom, mas você não tá bom o suficiente, no final o pau tora porque você tá bom, entendeu? Então assim, tudo no jogo é bem pensado para uma experiência excelente pro jogador. É um ótimo jogo de videogame, excelente jogo de videogame. Não tem o que falar, não tem outra palavra. É um excelente jogo de videogame. Tudo é bem pensado, tudo é bem feito. Sem contar que a gente fala de duas coisas aqui, que é a progressão de dificuldade e a curva de aprendizado. São coisas que são semelhantes, mas pra mim eu acho que eu consigo dividir elas. Uma coisa é a progressão de dificuldade, outra coisa a curva de aprendizado. Ele vai te mostrando as mecânicas de uma forma tão natural que você não sente que tá sendo é natural. Quando o jogo te mostra a curva de aprendizado, as coisas ali de uma forma natural, sem ser tedioso, perfeito. E aí, pra mim, me ganha. Quando o jogo, você aprende as coisas de forma natural, sem ser uma coisa encavalada na outra, sem ser uma coisa que é um excesso de informação. Então tudo ali é bem feito e bem pensado. E aí outra coisa que a gente tá falando de desafio de jogabilidade os chefes são muito bem projetados, são chefes muito bem feitos, e é um jogo que ele, de fato, ele premia se você tentativa e erro, tá ligado? Então, tipo assim, ele não é um jogo injusto. Ele é um jogo que, se você jogar muito e ficar bom, ele não vai ser um jogo injusto, ele vai ser um jogo bom pra você jogar. Entendeu? Ele não tem coisa injusta assim. Eu acho que, se bem que no final ali tem um labirinto ali que te deixa meio puto da cabeça, mas aí, pô, é uma coisa no jogo. Então, esse 99% do jogo é ótimo, entendeu? É um jogo muito bem feito. Eu já falei aqui, acho que pela 20ª vez no vídeo, mas eu não falei que ele é divertidíssimo. Ele é bem feito, tem boas trilhas e tal, mas ele é muito divertido de jogar. Você não vê a hora passando mesmo, assim, é um excelente jogo que eu tenho certeza que ele não é bem conhecido no Brasil, porque o PC Engine não foi conhecido no Brasil, e ele só ficou no PC Engine. Entendeu? Mas ele é um ótimo jogo de videogame, Eu tô te falando várias vezes isso pra você dar uma chance pro jogo. A gente tá falando de uma joia obscura, não tô colocando isso no título de clickbait, ele é uma joia obscura perdida no PC Engine, que tá ali, passou despercebido, ninguém jogou e ficou por isso mesmo. Entendeu? Jogaram no Japão, jogaram na Ásia, só. E o Brasil aqui deixou passar um jogaço desse.
E fica aí, vocês ficam vangloriando uns jogos aí que eu vou falar com vocês aí, viu? Vou deixar abaixo. Eu acho que como curiosidade do game aqui, a gente pode mencionar que que o The Legendary Axe ganhou um prêmio de melhor jogo do PC Engine e também o melhor jogo contando todos os jogos do ano de 88. Isso é fantástico. Esse prêmio foi dado pela Electronic Gaming Monthly e Videogames e Computer Entertainment. Então, cara, muito interessante. Pô, o jogo ganhou 2 prêmios na época relevantes, né? O melhor jogo do ano por esse prêmio específico e o melhor jogo do PC Engine. Então, eu não tô exagerando quando eu falo que é um jogo muito bom. E uma outra curiosidade aqui é que, como vocês estão vendo aí, ele tem a sequência dele. Sim, ele tem o Legendary Axe 2, feito em 1990. Eu não joguei, mas é óbvio que eu vou testar esse jogo. Eu não sei se ele é melhor ou pior, se ele é mais conhecido ou mais desconhecido, mas com certeza, em algum momento, se Deus permitir, ele vai aparecer aqui no canal. Eu diria tranquilamente que a gente está falando de uma verdadeira joia escondida no PC Engine que vale muito a pena ser jogado por vocês. É um jogo que alguém que curte o gênero tem obrigação moral de jogar, que por ser um jogo do PC Engine que tem zero relevância no Brasil, ele não é conhecido aqui apenas por o videogame não ter chegado aqui, mas aproveite que hoje você tem aí a internet à sua disposição e vai jogar esse ótimo jogo de videogame, que é um jogo para ninguém botar defeito. Por ter gráficos crocantes e chocantes, level design perfeito, jogabilidade ótima, uma dificuldade justa e zero punitiva, uma trilha sonora que é praticamente uma aula de como criar boas trilhas e bons efeitos sonoros, e por diversas outras coisas, pela mecânica do jogo, enfim, por ser um jogo completo, um jogo realmente completo. Eu acho que o Legendary Axe merece uma nota 8.2 em 10 e atualmente aparece na 6ª posição no nosso ranking, que agora possui 38 jogos. Vocês estão vendo aí essa lista aí com 38 jogos aí? Então, todos esses jogos aí tem vídeo aqui no canal e todos têm vídeo dedicado, que eu faço aqui com muito carinho pra vocês. Então eu capturo o jogo, eu faço roteiro, eu que escrevo meu próprio roteiro, eu gravo aqui pra vocês com o maior carinho, separo música, faço da forma que eu acho que é melhor pra fazer, apesar de que muitas vezes o retorno não é o que eu acho que merecia o vídeo, mas enfim, é a minha forma de fazer e eu acho que eu não vou mudar, porque eu acredito nesse formato, no canal em si. E, bom, se você gostou, dê um like, se inscreve, manda pro seu brother, comenta aí se jogou esse jogo, se você conhece, se ficou curioso em jogar esse jogo, enfim. Obrigado por ver o vídeo até aqui, e se você gostou de tudo que você viu aí, acha que eu mereço que você vire membro do canal, pô, dá uma moral, vai na descrição aí, tem como você virar membro através do LivePix. E por que não? Se você puder ajudar o canal e não for atrapalhar suas finanças, eu ficaria muito honrado e grato. Muito obrigado e até mais. Olha aí quem veio dar oi. Cara, olha lá. Dá oi lá. Pulou aqui no meu colo do nada.